Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Avatar, o detetive dobrador de ar, parte 12, capítulo 108. Enquanto Korra tentava organizar seus pensamentos, Akashi decidiu enfrentar o Avatar das Trevas. Ele não estava sem esperança. Afinal, este último, apesar de todo o poder que havia adquirido, ainda estava enfraquecido, e nem mesmo fora o estúdio que o havia transformado nisso. Os tentáculos de água ao redor das mãos de Unalako ficaram roxo-escuros, dirigindo-se para Akashi a uma velocidade que seria difícil de acompanhar. Já possuindo reflexos aguçados, Akashi esquivou-se e desferiu um soco no ar, lançando um jato de ar comprimido e potente. Mas seu tio por afinidade o aparou com uma armadura de água. A água absorve as ondas, e ao se fundir com Vaatu, sua vitalidade e velocidade de reação aumentaram. Mas ele se acha o mais esperto aqui, então vamos ver. Akashi voltou a olhar para ver que os primos de Korra, também chocados com as ações do pai, estavam tentando distraí-lo com alguns ataques de água. Korra reagiu rapidamente, aparecendo à frente e se colocando diante deles, desviando seus ataques de água de volta contra eles. O que você está fazendo? Seu pai está tentando acabar com o mundo, e você ataca quem tenta impedi-lo? Repreendeu Korra. Não tem como o papai estar fazendo isso? Ele é a pessoa mais sábia do mundo, respondeu o gêmeo. Ele tem toda a razão para dizer isso. O que poderia ser? Respondeu Korra, parecendo finalmente começar a aceitar a realidade. O tio dela nunca foi a pessoa que ela pensava que ele fosse. Ele era um canalha manipulador que vinha tramando coisas há muito tempo, e o fato de ele ter admitido a Akashi que a mataria destruiu qualquer desculpa que ela pudesse inventar para ele. As pálpebras de seus primos tremeram enquanto seus olhos se voltavam para a batalha. Por outro lado, Akashi aproveitou a oportunidade, criando cerca de 2 razengos de vento gigantescos. Não preciso de ajuda, por enquanto, exigiu Akashi, não querendo perder nenhum ponto de experiência. Então, ele lançou os razengas. O tio de Korra, desconhecendo essa técnica de dobra de ar, criou uma camada de gelo à sua frente para pará-los. Vum, vum. 2 esferas de ar gigantescas com milhares de lâminas de ar o cercaram e o atacaram. Sem mencionar a onda de choque. Tudo ficou embaçado dentro da enorme tempestade de ar. E havia até um pouco de sangue. Mas logo, a tempestade ficou roxa escura antes de desaparecer. O Avatar das Trevas estava ali, com o corpo coberto de feridas. Ele bateu palmas. Uma enorme quantidade de água emanou dos lagos deste mundo espiritual, dançando ao seu redor. Uma parte dessa água aderiu ao seu corpo e curou suas feridas em pouco tempo. Não é justo, reclamou Akashi. Unalako assumiu uma postura de flexão. Os tentáculos de água não eram mais pequenos. Jatos de água massivos dirigiam-se para ele. Cada um era pressurizado e rápido o suficiente para reduzir seu corpo a farrapos se o atingissem. Ativando sua habilidade de voo, Akashi moveu-se entre os tentáculos gigantescos. Não podemos atacá-lo pela frente. Precisamos pegá-lo desprevenido. Apesar de se esquivar, ele não conseguiu encontrar uma brecha para atacar. Unalako acenou com as mãos, controlando a água para cercar Akashi. Mas este foi rápido demais para ser pego e desviou-se, não dando ao seu tio por afinidade a chance de o encurralar. Mosca irritante. Se eu não estivesse doente. Unalako reclamou, olhando para Akashi. Então deixe-me assumir o controle. Um som ecoou. Mas vinha de lugar nenhum, de outro lugar senão do peito de Unalako. O quê? Não, gritou Unalako. Vaatu, tínhamos um acordo. E você acreditou que eu compartilho das mesmas opiniões que um idiota como você, disse Vaatu. Não, gritou Akashi. Se o humano doente chamado Unalako não controlasse mais o Avatar das Trevas, a dificuldade desta batalha aumentaria. Enquanto o humano e o espírito lutavam pelo controle do corpo, Akashi voou o mais rápido que pôde e apareceu diante de Unalako. Ele acenou com a mão para frente, criando um vácuo que envolveu Unalako e Vaatu. E então, com uma palma, ele criou uma onda sonora massiva e mortal. Sangue espirrava por toda parte. Estaria morto se eu não tivesse assumido o controle. Meio corpo morto é melhor do que nada. Unalako não, Vaatu, olhou para Akashi e sorriu com desdém. Criar um vazio para extrair os órgãos internos é uma jogada inteligente que os antigos dominadores de ar jamais fizeram. Mas com a energia sombria você não pode me puxar. Uma energia roxa escura envolvia aquele corpo. Uma forma humanoide de um espírito com olhos vermelhos o cercava. Então fiz tudo isso em vão? Perguntou Akashi, visivelmente frustrado enquanto olhava para Korra. Korra, seu tio está morto e o espírito maligno o possuiu. Uma ajudinha aqui? Roubar a morte, que assim seja. Digamos que seus primos não receberam bem a notícia e ficaram deprimidos. Vaatu, que já não conseguia dobrar os elementos, apontou para Akashi com a mão e liberou um enorme raio escuro que deveria engoli-lo. Mas seu reflexo e sua velocidade foram suficientes para que ele desaparecesse antes que acontecesse. Vaatu ergueu a cabeça, olhando para Akashi flutuando no céu. Korra sentiu com relutância. Seus olhos brilharam em azul. Uma enorme rajada de fogo atingiu Vaatu, que criou uma barreira para se proteger. Vendo isso como uma oportunidade, Akashi escapou do ponto cego de Vaatu, segurando uma bola de ar comprimido a vácuo na mão, antes de lançá-la para frente, criando um forte feixe de ar que carregava uma enorme onda de choque. Vaatu voltou seu olhar para Akashi, encarando-o com fúria. A partir dessa reação, Akashi concluiu que havia causado algum dano ao espírito das trevas. Não quero usar aquele ataque que mata espíritos para causar o efeito contrário. Então vou drená-lo lentamente, pensou Akashi.
Vaatu ergueu a mão, concentrando energia acima dela. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Korra dobrou duas rochas enormes, comprimiu-as em um tamanho menor e mais denso e atingiu Vaatu na cabeça com elas. A energia acumulada se dissipou. Akashi criou distância e voou para trás, percorrendo algumas centenas de metros. Podia parecer que ele estava correndo, mas na verdade estava planejando um ataque perigoso, uma faca de 2 gumes. Então, ele eliminou a resistência do ar ao seu redor, criou uma esfera de ar em torno do punho e voou para frente, acelerando sem limites. Akashi apareceu atrás das costas desprotegidas de Vaatu, bem, na verdade, estava protegida por energia espiritual sombria, e ele o socou com uma velocidade que ultrapassou a do som. Talvez Mach 3 ou 4. Ele poderia ter ido mais longe, mas não queria acabar se vaporizando. E no momento da colisão, Akashi controlou a onda de choque que tentou atingi-lo e tentou redirecionar o máximo possível para Vaatu. Havia um motivo para ele usar ar ao redor do punho, para que pudesse desviar a onda de choque antes que ela o atingisse. O punho de Akashi ficou dormente e o sangue jorrou de seu braço, a menos 200 de HP, e Vaatu voou até a árvore do tempo, bateu nela e caiu. Korra olhou para Akashi com os olhos arregalados, parecendo não acreditar no que ele acabará de fazer. Célio, Akashi insistiu. Não olhe para mim. Ele não ouviu a notificação de vitória. Korra assumiu uma postura de dobra, mas... Tarde demais, disse Vaatu. Metade do corpo de Unalaku parecia ter desaparecido quando ele se levantou. A energia escura tornou-se mais densa e maior. O espírito sombrio continuou crescendo, atingindo uma altura que o faria ultrapassar a de uma montanha. Maldito Vaatu Uchiha. Akashi estalou a língua. Ele se virou para sua namorada. Korra, chame os avatares anteriores para ajudar. Capítulo 109. Akashi observou Vaatu enquanto este revelava sua forma gigante, com uma altura superior à do prédio mais alto da cidade república. Quando um ser humano se encontra diante de um animal de grande porte, seu instinto natural é sentir medo. É possível que Akashi tenha passado bastante tempo perto de animais de grande porte durante suas caçadas. Mas Vaatu estava em um nível completamente diferente, poderoso o suficiente para destruir o mundo. Então todo aquele veneno e merda de galinha foram em vão. Akashi estalou a língua. Esse cenário não fazia parte do plano dele, pelo menos não do plano A. Korra fechou os olhos, invocando a experiência dos avatares anteriores. Deixe-me me livrar primeiro do mais irritante. Vaatu olhou para Akashi. Você me deu trabalho por um tempo e quase me matou sempre que eu me concentrava em Raava. Ao dizer Raava, ele se referia a Korra. Sentindo a raiva na voz de Vaatu, Akashi forçou um sorriso. Vamos lá, eu e o tio dele somos bons amigos. Eu só estava brincando. A Korra, por outro lado, quer te matar. Você deveria se concentrar nela, disse Akashi. Eu sou quem criou algo chamado engano. Acha que funcionaria comigo? Vaatu rugiu enquanto erguia seu pé gigante e pisoteava Akashi. Este voou rapidamente, uma enorme onda de choque se espalhou pelo chão. Akashi acenou com as mãos, curvando a onda que se espalhava no ar. Ele a puxou em direção ao seu braço e a comprimiu. Em seguida, estendeu ambos os braços em direção a Vaatu e amplificou a onda. Uma força descomunal atingiu Vaatu, mas seu corpo gigante recuou apenas alguns metros. Korra abriu os olhos. Akashi, afaste-se. E assim que ela disse isso, Akashi voou o mais alto que pôde. Korra abriu a boca e gritou. Manipulação do som. O grito não tinha nada de humano. O chão rachou com a força do grito. Mesmo na altura que Akashi alcançou, seus tímpanos ameaçaram estourar. Por sorte, ele conseguiu desviar a onda sonora. O gigante chamado Avatar das Trevas caiu de joelhos e rachaduras apareceram na escuridão. Em meio às fendas, Akashi conseguiu ver a metade do corpo de Unalaku. Vaatu se fundiu com Unalaku. Se um morrer, o outro também. A mesma lógica que se aplica a Korra se aplicaria a ele. Após essa batalha, Vaatu tentará causar o máximo de dano possível antes de desativar o estado Avatar e reencarnar. Preciso matá-lo enquanto ele estiver nesse estado. Akashi bateu palmas, criando uma onda sonora com uma frequência diferente. As rachaduras se repararam instantaneamente com a energia espiritual sombria. O corpo principal de Unalaku permaneceu intacto. Preciso encontrar a frequência certa. Enquanto isso, Korra, não mate antes que eu o faça. Korra acenou com as mãos, rachaduras apareceram na terra e uma enorme quantidade de lava jorrou. Ela se reuniu na forma de uma lança gigantesca que se dirigiu para Vaatu. Este zombou, apontou as mãos para frente e disparou um raio escuro. Akashi refletiu, analisou e concluiu que precisava de 2 coisas para ter sucesso aqui: mais domínio e mais sabedoria. Dominação de ondas nível 21 e sabedoria até 31. 2 novas vantagens foram desbloqueadas? É mente sólida, uma mente não afetada por corrupção, fadiga ou ilusão. A verdadeira percepção. Leia tudo. Veja a verdade além da ilusão, do disfarce, do engano e muito mais. Em questão de segundos, a visão de mundo de Akashi mudou. Seu domínio sobre a dobra de ondas permitia-lhe sentir mais. Agora ele conseguia ver através das ondas, onde Korra estava e o que havia atrás dela. Pelo eco de suas batidas cardíacas, ele podia conhecer cada detalhe de seu sistema interno. Ele duvidava que esse fosse o efeito de um nível elevado, porque sua percepção sobre a dobra de ar também aumentou.
Os atributos de sabedoria e as vantagens o afetaram de alguma forma, e não foi nada de errado. Ao observar Korra dobrando os elementos, ele pôde sentir o Chi se movendo pelo ar, permitindo que ela dobrasse os elementos. A aura sombria de Vatu no ar e como ela vibrava. O que é isso? Um mundo completamente novo se abriu diante de mim. Se eu não tivesse conseguido mente sólida, teria desmaiado de choque. Acho que as vantagens seguem uma ordem lógica. Agora vamos analisar isso. O Nalaco, apesar de seu corpo estar em péssimo estado, ainda era humano. Nem mesmo os avatares conseguem sobreviver com veneno no corpo, nem mesmo no estado avatar. E definitivamente não sobreviveriam sem oxigênio. Akashi bateu com a testa, sentindo-se repentinamente estúpido. Korra desviou de um raio e lançou uma enorme e afiada lâmina de vácuo de ar em direção a Vatu, que o atingiu, forçando-o a recuar. Akashi bateu com a cabeça novamente. Korra lançou um olhar rápido para Akashi. Por um segundo, ela se preocupou com ele. Ele estava agindo de forma estranha, até mesmo para os padrões de Akashi. Que se dane. Eu estava me perguntando qual era a frequência certa esse tempo todo, e a resposta estava bem na minha frente. Akashi olhou para o céu acima dele, frustrado. Era algo tão óbvio que ele não precisava aumentar seus atributos de sabedoria para perceber. Se o ar estivesse conseguindo atravessar a barreira espiritual, ar, não vento, então a frequência correta para penetrar a armadura espiritual de Vatu seria a mesma frequência do ar. Embora o som com a mesma frequência do ar não causasse danos, já que simplesmente atravessaria o corpo sem danificar os órgãos internos. No entanto, as ondas sonoras não eram a única coisa que ele conseguia manipular. Da última vez que verificou, ele conseguia extrair um pouco de Chi do seu corpo e dobrá-lo. No momento, ele conseguia sentir o Chi de Korra se transmitindo pelo ar em ondas e afetando a matéria. Certo. Crie uma onda Chi, altere a frequência para a mesma do ar e libere a. Akashi, se você vai se comportar como um mendigo maluco no lugar errado, por que não vai embora voando? Insistiu Korra. Esquece, Akashi balançou a cabeça. A essa altura, Vatu já o ignorava e não o considerava mais uma ameaça. Seu único foco era matar o Avatar. Não me resta muito Chi, então vou concentrar a maior parte neste ataque. Akashi respirou fundo algumas vezes para recuperar energia. Então, estendeu as mãos para frente antes de as aproximar lentamente dos pulsos. Esse movimento, apesar de sua simplicidade, criou um caminho para a energia Chi fluir. Akashi podia sentir uma onda se formando, mas em vez de permitir que ela afetasse o ar, ele dobrou o ar para conter a onda de Chi, manipulando o ar e alterando sua frequência. Em certo ponto, a realidade começou a se distorcer. Ao usar a energia destinada a dobrar a natureza e brincar com ela, ele criou um fenômeno estranho, quente, brilhante, radiante e afetando tudo ao seu redor. Toda a energia espiritual de Akashi estava nisso. Vatu teve que parar por um segundo e olhou para cima, vendo Akashi reunindo algum tipo de feixe de energia em sua mão. De seus olhos vermelhos brilhantes, 2 raios o atacaram. Akashi estendeu a mão, liberando um raio de energia próprio. E como a frequência do seu feixe era diferente, ele atravessou o feixe liberado por Vatu, dirigindo-se diretamente para o corpo de Unalako. Mas ao mesmo tempo, o raio negro de Vatu se dirigiu para Akashi. Capítulo 110. Quando eu disse que morreria feliz por ter conseguido executar um Kamehameha uma vez, me pego pensando, será que valeu a pena? Akashi não conseguiu se esquivar enquanto disparava o Kamehameha que acabará de criar contra Vatu, ou melhor, contra o corpo de Unalako. A onda penetrou o raio mortal disparado pelo Vatu gigantesco, atingindo seu corpo. A escuridão ao redor de Vatu se espalhou por toda parte, afastando-se da onda disparada por Akashi como se estivesse vaporizando-a. A onda atingiu metade do corpo de Unalako, vaporizando. O raio continuou se movendo, atingindo algumas montanhas no caminho, alterando suas formas e fazendo-as voar. Ao ver isso, Akashi sorriu de forma debochada para o raio da morte. Foi feito a partir de um espírito que podia rivalizar com o espírito da luz. Mover-se à velocidade do som naquele momento era inútil. Talvez ele tivesse uma chance maior à distância e se reagisse no momento certo. Vale totalmente a pena. Akashi abriu os braços e voou em direção ao feixe de luz. Você pode estar se perguntando, se ele ainda tinha energia, por que não voou para longe? Bem, havia um motivo para ele se machucar. Foi uma jogada arriscada, uma aposta. Korra, por outro lado, arregalou os olhos. Ela observou Vatu ser atingido por um raio, e este fez o mesmo com Akashi. Não era por Vatu que ela tinha carinho. Mas Akashi foi atingido por um ataque capaz de alterar a geometria da cidade-república. Akashi foi atingido, engolido por aquilo. Algo envolto em fumaça caiu dali. Korra avançou rapidamente, criando um tornado para amortecer a queda daquele objeto fumegante. Akashi, com várias queimaduras pelo corpo, caiu. Korra correu até ele, segurando-o enquanto o tornado guiava em sua direção. Ela estendeu o braço para o lado, pegando água de um lago próximo. A água o envolveu rapidamente, brilhando em um verde intenso. Não morra, disse ela. Por sorte, é só escuridão. Mera corrupção e escuridão não podem fazer nada com a minha mente. Akashi sorriu fracamente, olhando para o céu. Seu tolo, eu teria resolvido isso com ele. Você deveria ter ido embora. Repreendeu Korra, com lágrimas se acumulando em seus olhos. Akashi deu um sorriso irônico. Bem, no fim tudo correu bem e nada de ruim aconteceu. Como assim, o pior já passou? Exclamou Korra, percebendo que os ferimentos não cicatrizavam. Em que você estava pensando? Ela já havia sentido a dor da morte dele uma vez, quando soube que um tubarão o havia devorado.
Desde que soubera daquilo, a dor era incomparável à de vê-lo morrer lentamente. Ela tinha aquela esperança, aquela ilusão, já que não vira o corpo dele, de que ele estivesse vivo em algum lugar. Mas agora, ela o via morrer após ser atingido pelo avatar das trevas. Katara lhe ensinara algo: se a cura não funcionasse, significava que os ferimentos eram graves demais para serem curados. Ela ia perdê-lo em seus braços, assim de repente. A culpa é minha. Eu nunca deveria ter confiado no meu tio. Ela soluçou. Se eu não tivesse aberto os portais, o espírito das trevas ainda estaria adormecido e você teria sobrevivido. Acho que mordi mais do que posso mastigar, resmungou Akashi, como se estivesse com pressa. A qualquer momento. Não diga isso, disse Korra. Você é o único que enxergou através de um Nalaco, ajudou meu povo e salvou a todos. Não é isso, respondeu Akashi, sem conseguir mover o corpo. Havia um motivo para ele ter avançado em direção ao raio de Vatul. No mundo normal, não no mundo espiritual, o Nalaco teria morrido instantaneamente. E você sabe o que isso significa: subir de nível. Ao subir de nível, todos os seus atributos são restaurados ao seu nível máximo. Mas parecia que a lei da mortalidade não se aplicava aqui. Havia um motivo para os espíritos lançarem seus inimigos na névoa das almas perdidas em vez de matá-los aqui. Foi também por isso que Akashi não morreu instantaneamente aqui. Mas mesmo assim, ele derrotou Vatul e o Nalaco. Eu os vaporizei. Então, é só uma questão de tempo até que seus espíritos percebam a derrota, suspirou Akashi enquanto observava a escuridão que se dissipava lentamente. Ele fechou os olhos, sorriu e riu. Então foi por causa das regras, e não do meu corpo de ferro, que escapei com ferimentos letais, suspirou ele. Se isso tivesse acontecido no reino físico, a sobrecarga de energia no meu corpo teria sido demais, não me repelindo, mas me transformando em vapor. Acho que o Nalaco se vaporizou porque o tipo de onda que lancei contra ele foi demais até mesmo para este mundo. Korra fez uma expressão de pena ao vê-lo rir. Ao menos ele parecia feliz enquanto estava fora. Há algo que você queira que eu faça? Qualquer coisa, perguntou ela, implorando por seu último desejo. Akashi assentiu. Embora, estando perto da morte, percebi que não enviei uma carta de ano novo para minha mãe biológica, mas ela me levou à polícia. Era Akashi, não Bob. Mas ao encarar a morte, mesmo que por um breve instante, tornou-se óbvio para Akashi que ele era ambos, uma parte de sua vida anterior e outra de sua vida atual. A mistura aconteceu quando ele despertou as memórias de sua vida anterior. Por quê? Perguntou Korra. Acho que tive que levar muitas mães em consideração, disse ele, com um largo sorriso no rosto. Ele paralisou, olhando atônito para o céu. Korra encostou a cabeça no peito dele e chorou. Mas por mais estranho que pareça, seu coração estava batendo. Para ser sincero, o motivo pelo qual Akashi congelou foi o som que ouviu. A notificação que apareceu tinha 0 suficientes para o deixar atordoado. Derrotando o avatar das trevas. Mais um 0 de experiência. Você subiu para o nível 79. Korra ergueu a cabeça lentamente. Os ferimentos no corpo de Akashi desapareceram instantaneamente. Sim, ele se sentou. Korra recuou. Suas lágrimas secaram instantaneamente e ela olhou para ele. Você? Ela olhou para ele como se tivesse visto um fantasma. É isso aí, vadia. Akashi se sentou. Como se tratava de Korra, qualquer desculpa serviria. Os espíritos abandonam sua forma imortal para entrar em nosso mundo. O oposto parece ser verdadeiro, disse ele. Bem, para ser justo, no estado atual, ambos os mundos colidiram devido à convergência harmônica, e o mesmo aconteceu com suas leis. E o meu tio? Perguntou ela. Sim, o corpo dele vaporizou literalmente, respondeu Akashi. Se você está preocupado, retire a parte restante deste mundo. Korra sentiu com a cabeça. Ela não sabia se devia sentir tristeza por perder um membro da família ou alegria por ter derrotado um vilão que queria destruir o mundo, mas ela decidiu ficar feliz por Akashi estar vivo. Vendo que ele não tinha nenhum ferimento, ela cerrou o punho e lhe deu um soco no ombro. Parecia que estava atingindo ferro, mas ela era o avatar, e isso não era problema. Ela o atingiu novamente. Akashi fez uma careta e levou a mão ao ombro. Para que foi isso? Como assim, para que foi isso? Você enfrentou o avatar das trevas. Tiranos ao longo da história não achavam que poderiam enfrentar o avatar, mas você achou que poderia enfrentar o avatar das trevas. Isso foi estúpido e arriscado. Você tem sorte de não ter desaparecido como meu tio. E você sabe o quanto eu fiquei com medo de te perder de novo, seu idiota? Ontem mesmo você disse que ia me pedir em casamento, e hoje você estava tentando se matar enquanto eu controlava a situação. Literalmente, não consigo respirar por causa do catarro que saiu de tanto chorar. E assim Korra continuou a atacar Akashi. Este último apenas coçou a lateral da cabeça. Bem, para ser justo, ele havia feito uma aposta, sem saber se sobreviveria ou não. É verdade, Korra tinha razão, ela poderia ter resolvido o problema. Mas e quanto ao de experiência? Ele alcançou 30 níveis. Akashi voltou seu olhar para Korra, que ainda estava falando. Agora entendi. Você sabia que sobreviveria neste mundo, e por isso disparou aquele raio. Você assumiu um risco calculado, não é? Eu te conheço. Você deveria ter me contado. Entrei em modo fúnebre. Por que está me olhando? Tem algo a dizer? Korra colocou as mãos na cintura e o encarou nos olhos, desafiadora. Você está linda hoje, sorriu Akashi. Akashi fingiu tossir e jogou o cabelo solto para trás. Vamos voltar para casa de qualquer maneira, disse ela antes de abraçá-lo. Estou feliz que você esteja vivo, mas não quero passar por isso uma terceira vez.
Antes disso, fale com seus primos. Eles perderam o pai, afinal, disse Akashi, virando-se para os primos de Korra. Não importava o que o pai deles tivesse feito ou estivesse prestes a fazer, foi ele quem os vaporizou. Ele não se sentia culpado, mas seria apropriado resolver as coisas por enquanto. Capítulo 111. Líder, eles estão se aproximando. Dentro do castelo, na parte sul do Reino da Terra e perto da cidade principal de Ba Sing-se, fora das muralhas, estavam No-Ataque, também conhecido como Amon, e seu exército. Após libertar seu irmão, No-Ataque trabalhou arduamente para convencer as pessoas a se juntarem a ele. Ele poderia ter matado a Rainha da Terra quando quisesse, mas se ele o fizesse, o reino mergulharia num caos absoluto. Com 30 a 40% da população do Reino da Terra se unindo a ele, No-Ataque não estava longe de alcançar seu objetivo. Mas ultimamente as coisas estavam tranquilas. O inimigo vinha reunindo armas que seriam usadas contra ele e seus rebeldes. Chamavam-lhes aviões. Ele os conhecia, pois tinham feito parte das armas antidobradores. E eles já haviam perdido uma batalha antes. Nunca imaginei que Hiroshi me odiasse tanto a ponto de vender armas para eles. Bem, ele odeia todos os dobradores, então duvido que o tenham forçado. Muito bem. No-Ataque assentiu, cerrando o punho. Ele saiu do castelo. Seguindo-o estavam dobradores de terra e seu irmão, Tahorlo. Após o Avatar ter tomado seus poderes de dobra, Amon conseguiu restaurá-los. Tanto ele quanto Aang haviam aprendido a mesma técnica de dobra de energia. Ambos podiam absorver a dobra usando a mesma técnica, e também podiam reverter o efeito usando a mesma técnica. Dominadores de terra. Criem cúpulas e se escondam embaixo delas. Quando as bombas deles acabarem, nós atiraremos de volta. Enquanto isso, eu eliminarei quantos puder, disse Amon. De pé na entrada do castelo, ele olhou para o céu. Um grupo de aviões surgiu à vista, com o ruído de seus motores audível à distância. A primeira onda chegou, lá no alto do céu. No-Ataque colocou as mãos atrás das costas. Um avião após o outro continuou voando sem lançar nada sobre eles. Embora o plano da Rainha da Terra de usar aviões contra ele fosse sólido e lógico, Amon não estava simplesmente parado ali. Após ser derrotado por Akashi, No-Ataque percebeu que era fraco. Como não treinava desde que terminara seu treinamento na infância, ele o retomara. Ele fora para a natureza, aperfeiçoando suas habilidades já refinadas, controlando animais grandes, cada vez em maior número e a distâncias cada vez maiores, através da progressão por sobrecarga. Durante 6 meses, ele nunca negligenciou o treinamento. E depois de ter sofrido uma derrota nas mãos de aviões, ele se dedicou exclusivamente ao treinamento de alcance. E assim, um avião após o outro foi atingido por sua dobra de sangue. Se os aviões a jato fossem mais lentos, ele teria atropelado o motorista. Mas mesmo assim, à distância, ele ainda tinha seus limites. Mais aviões chegaram, numerosos e rápidos. Isto vai ser muito difícil. Muitos mártires serão perdidos. O mundo foi subitamente envolto em escuridão. Os aviões voavam aleatoriamente. Pouco depois disso, os aviões, um após o outro, explodiram e caíram. No-Ataque parecia confuso. O único dano que eles sofriam era o dos estilhaços de metal que caíam. No entanto, tirando isso, o inimigo havia sido aniquilado. Não entendo. A escuridão de repente tomou conta do dia e agora tudo explodiu? Pensou No-Ataque, virando a cabeça. Parecia que todos ali compartilhavam dos mesmos pensamentos que ele. O que ninguém sabia era que havia um homem rindo nos bastidores, Hiroshi Sato. Após a escuridão envolver o mundo, ele pensou que não haveria mais um momento perfeito. Foi um fenômeno inexplicável. Se algo acontecesse durante um fenômeno inexplicável, ninguém questionaria o porquê. Assim, ele acionou os mecanismos de autodestruição nos aviões que havia dado à Rainha da Terra. Ele não sabia se ela estava usando as armas naquele momento, mas ele sabia que os rebeldes não perderiam tempo. Eles pensariam que todas as armas haviam sido destruídas graças ao estranho fenômeno e marchariam para o palácio. Porque sabiam que se não o fizessem, a rainha poderia usar outros tipos de armas. Mas, murmurou Hiroshi, fumando um charuto em seu escritório, eu me pergunto o que é essa escuridão. Só espero que Azami esteja bem. Mas, sem saber que Azami estava fora de perigo, ele não teria tentado destruir a Rainha da Terra. Embora ele se perguntasse como ela reagiria, sabendo que ela havia perdido uma grande parte de sua força. Ela talvez quisesse chantageá-lo novamente, mas havia perdido uma grande parte de seu exército, e teria que lidar com os rebeldes que se arrastavam até seu palácio. Ainda é um mistério para mim porque Amon simplesmente não foi até a casa dela e a matou. Ele é um dobrador de sangue, muito superior aos outros dobradores de sangue. Tirar a vida dela seria muito fácil para ele. Mas por que? Ele se perguntou. Sinto muito pelo que aconteceu com seu pai, disse Korra aos seus primos, mas vocês sabem, ele provocou isso. Está tudo bem, disse a garota. Ele provocou isso quando se fundiu com aquele espírito. E você não foi quem o matou, primo, disse o homem encarando Akashi. Sim, sobre isso respondeu Akashi, ambos tentaram matá-lo. Eu apenas desferi o golpe fatal. O homem estalou a língua. Muito bem. Ele estava morto no momento em que Vatu tomou posse de seu corpo. Levaremos seus restos mortais e o enterraremos no norte, se você permitir. Claro, Korra sentiu. Você pode usar os portais para levar seu pai ao Polo Norte mais rápido. E quanto aos navios? Perguntou a mulher Akashi. Eles estão cheios de feridos, graças a esse homem. Não podemos transportá-los pelo Polo Sul e transferi-los.
Após conversarem por algum tempo, Akashi percebeu que os gêmeos eram ambos da realeza. E se você sabe alguma coisa sobre a realeza, sabe que eles não foram criados como pessoas normais, e sua mentalidade é diferente. Eles seriam capazes de matar seus próprios irmãos, seus próprios parentes, só para conseguir o trono e tudo mais. E eles pareciam acreditar genuinamente que fora o pai deles que provocara aquilo. Bem no cânone, eles ajudaram a equipe da Korra. Principalmente porque a garota se apaixonou por Bolin e o gêmeo apenas a seguiu. Isso é um amor muito distorcido. Seguir sua irmã não importa o que ela diga, até mesmo lutar contra seu pai. Akashi suspirou e balançou a cabeça. Ele está apaixonado pela irmã. Os gêmeos foram até a metade inferior restante de Unalaco, envolveram-na em gelo e a arrastaram até o portal que levava ao Polo Norte. Logo depois, eles reapareceram e foram até o portal que levava ao Polo Sul. Os portais que estavam conectados começaram a divergir, tornando-se dois pilares de luz no céu. Acho que devo deixar os portais abertos, disse Korra. Se espíritos e humanos não se separassem, alguém como meu tio jamais apareceria. Akashi fingiu uma tosse. Claro, vamos dar a esses cavaleiros da tribo do norte a chance de viajar para sua tribo quando quiserem. Não é como se alguns soldados gostassem tanto de seus generais a ponto de não buscarem vingança contra a pobre e indefesa tribo do sul. E não é como se os humanos não fossem gananciosos de qualquer forma. Vamos conectá-los. Korra intensificou o olhar e encarou Akashi. Você não precisava zombar de mim por isso. Eu não fiz isso. Akashi fingiu outra tosse. Da próxima vez, vou te dar um soco no ombro com o estado avatar ativado, respondeu ela, claramente sem estar de muito bom humor. Akashi suspirou e decidiu parar. Não importava o que o Unalaco fizesse, ele ainda era um membro da família dela. Ela logo passaria a ressentir-se dele e a odiá-lo ainda mais. Mas por ora, ela o libertaria. Akashi duvidava que a decisão dela de deixar os portais abertos se devesse ao luto secreto pela perda de um familiar. Korra suspirou, caminhando até o portal do Polo Norte e colocando a mão sobre ele. A coluna de luz desapareceu. Você não vai fechar a outra? Perguntou ele. Não, Korra balançou a cabeça. Eu vi quantos espíritos malignos se formaram porque os portais estavam fechados. Deixar um livre já deve ser suficiente para mantê-los satisfeitos. Akashi deu de ombros. Para conectar os dois mundos, ambos os portais precisavam estar abertos. Uma única abertura não infringiria as leis e não afetaria o mercado imobiliário. Porque se isso acontecesse, Akashi fecharia o portal com as próprias mãos. Boa escolha, Korra. Akashi sorriu amplamente para ela. Assim que se afastassem do sul, ele voaria para lá novamente. O que você está planejando? Perguntou ela, desconfiada. Conheço esse sorriso, tem algo de estranho por trás dele. Akashi coçou o queixo. Não sei do que você está falando. Ela apontou para ele, com os olhos arregalados. Você fez aquele negócio de arranhar. Me conta. Nada, absolutamente nada, respondeu Akashi. Ainda temos coisas a fazer no Polo Sul. Vamos embora. Capítulo 112. Após fechar o portal no Polo Norte, Korra e Akashi deixaram o mundo espiritual, encontrando-se novamente no mundo humano. Korra deslizou no gelo, usando sua dobra de água para se mover suavemente sobre a superfície gelada do Polo Sul. Por outro lado, Akashi voou. Ele se movia tão lentamente que não lhe parecia mais um voo. Korra lançava olhares furtivos para ele de vez em quando. Desde quando você aprendeu a voar? Perguntou Korra. Esquece. Por que você não mostrou isso antes? Ninguém perguntou, respondeu Akashi. Você viajou conosco para o mundo espiritual sentada em uma bola giratória. Eu sei que você queria escondê-la, disse Korra. Ela pode não ter ficado mais inteligente, mas parecia perceber seus sinais conhecendo-o melhor. Akashi assentiu. Não queria que seu tio descobrisse. Queria pegá-lo de surpresa. Korra suspirou. Por quê? Você pensou em alguma coisa? Perguntou Akashi. Para falar a verdade, ele havia escondido isso de Korra por algum motivo. Lembra quando ele libertou os dobradores de sangue? Voar permitia que ele se movesse por longas distâncias sem ser notado. Ele também levou a mão e desapareceu da prisão. Se essas habilidades dele fossem conhecidas naquela época, ele teria sido o principal suspeito na operação com os dobradores de sangue. Pensei que você pudesse ter uma namorada em outro país e que estivesse viajando para vê-la, disse Korra. Ou que estivesse voando para ver o chefe. Boa ideia. Não conte para ela, senão ela vai ficar me enchendo o saco o tempo todo perguntando por que eu não viajei o país inteiro para vê-la, disse Akashi. Korra fechou a boca com um zíper. Ela deu uma risadinha. E assim, de repente, eles se viram em frente à sede da tribo do sul. Como era de se esperar, havia pessoas lá fora, aparentemente atraídas pela escuridão que havia temporariamente coberto o mundo. Assim que chegaram, Akashi pousou de pé e começou a andar. Korra o seguiu. Em pouco tempo, eles estavam cercados. Parecia que eles tinham acabado de saber o que aconteceu com o Unalaco e como ele se tornou o Avatar das Trevas. Quanto a quem lhes contou, obviamente foram o filho e a filha de Unalaco, que agora eram os chefes da tribo. No entanto, eles precisariam voltar ao Polo Norte para decidir quem seria o governante. Nunca deveríamos ter confiado nos nortistas. Eles estavam planejando destruir o mundo. Avatar, você deve lidar com eles de uma vez por todas. Algumas pessoas começaram a reclamar com Korra, demonstrando o profundo ódio que sentiam por ela. Korra lançou um olhar de impotência para Akashi. Ele apenas deu de ombros, como se dissesse para ela lidar com os assuntos do Avatar.
Pessoal, Korra pigarreou, o Avatar das Trevas já foi derrotado. Quanto aos membros da tribo do norte, são apenas soldados leais que não sabiam do plano para destruir o mundo. O melhor a fazer agora é que eles voltem para o Polo Norte. Espero não ouvir nenhuma objeção. Korra olhou para o lado e elevou a voz. Seu olhar se dirigiu aos soldados parados na esquina, que pareciam ser os oficiais superiores da frota da tribo do norte. Concordamos, disse um deles. Foi uma decisão dos jovens chefes. Iremos embora. Mas não vamos deixar o assunto de lado. O que foi? Perguntou Korra. Ele apontou para Akashi. Aquele homem, disse ele, colocou metade das nossas forças na cama e as obrigou a sofrer ferimentos graves. Mesmo com 3 meses de repouso absoluto, elas ainda seriam incapazes de lutar. Korra franziu a testa. Volte para o norte e você encontrará curandeiros. Você tratou mal o povo da tribo do sul, e é óbvio que eles não vão te ajudar. Tis, vamos embora, disse o soldado, virando-se e saindo. Uma garota alta de olhos verdes aproximou-se de Akashi, tremendo. Azami disse de forma impressionante. Então era verdade o que eles disseram. Você derrotou o exército deles sozinha. Com o olhar vidrado, Akashi coçou a cabeça. Não é nada demais. Apenas algumas aplicações da dobra de ar com um pouco de ciência, disse ele. Ela o examinou. O que? Perguntou Akashi. Você se sente diferente. Seu pescoço está mais grosso, assim como seus braços. Mas você não parece mais gordo, disse ela. Nunca tinha reparado que você era tão musculoso. Para referência, após Akashi ter recebido o raio negro, não apenas ele ficou ferido, mas suas roupas também foram danificadas. Ele riu. A melhor coisa que eu vi hoje. Para alguém que frequentava a academia desde que viu seus patéticos atributos de força, um elogio de um colega de treino era algo significativo e de uma garota, ainda mais. Seu ego foi ferido, e ele ficou tentado a investir mais pontos em força. Bem, depois de alcançar 30 níveis e 60 pontos de atributo, Akashi não se sentia mais tão cauteloso ao gastar seus pontos como antes. Ele havia atingido um nível alto, tanto em atributos quanto no sistema. E subir de nível a partir de agora, apenas com treino ou esforço puro, seria um sonho impossível. Afinal, era um modo difícil. A essa altura, Akashi já havia acumulado mais pontos de sabedoria, e com isso vieram algumas vantagens relacionadas à sabedoria. Uma delas permitia que ele compreendesse melhor as coisas. E era óbvio que aquela garota estava afim dele. Bem, não é como se ele não sentisse que havia uma faísca no passado. Mas agora, ela nem se dava ao trabalho de esconder, chegando até a tocar o corpo dele enquanto o olhava. Que bom ouvir isso, respondeu ela com as bochechas corando. Azami, Akashi, mantendo a mente no presente, você pode irritar Korra e terá que enfrentar a fúria de seu avatar. Ele disse isso a ela para o próprio bem dela. Por quê? Perguntou Azami. Ela não fica brava quando o chefe toca em você. Espere, o quê? Akashi tentou confirmar o que tinha ouvido. Eu sei que ela te divide com aquela mulher. Azami disse. Toda a força policial sabe disso. Ba Singh se sabe disso. Eu sei disso. Então, você acha que eu sou feia ou algo assim? A título de exemplo, Akashi tinha uma tenda nessa tribo do sul, e ela não formava um ângulo ortogonal com o solo. Ou você está com medo? Azami lançou-lhe um olhar provocador. Akashi riu, não é mesmo? Talvez não, respondeu ela, aproximando o rosto do dele. Caramba, mas eu não vou deixá-la, disse Akashi. Por algum motivo, o calor o paralisou mais do que o frio. Korra, que estava conversando com as pessoas, notou Akashi. Ela avançou furiosamente, deslizando sobre o gelo. O que você está fazendo? Korra se colocou entre Akashi e Azami e perguntou, lançando um olhar fulminante para Azami. Só estou confessando. Azami franziu a testa. Eu gosto dele, eu quero. Por que você não encontra outra pessoa? Respondeu Korra, erguendo as mãos. Azami, com as mãos na cintura, não recuou. Não sei. Preciso te lembrar que você se aproximou do meu ex enquanto ele ainda estava comigo? Korra fez uma pausa por um segundo, e a culpa surgiu em seu rosto por um instante. Isso é diferente. Ela tentou manipular a situação. Como? Perguntou Azami. Estamos profundamente envolvidos um com o outro, gritou Korra. Tão profundamente que você acaba lidando com uma mulher idosa em seu relacionamento. Ela não vai viver muito tempo, explicou Korra. E não acredito que você tenha trazido à tona algo que eu confiei a você. Ah bem, ele não parece se importar. Azami apontou para Akashi. Akashi, que de repente se viu no meio do tiroteio, procurou o carro de polícia mais próximo para se abrigar, mas não havia nenhum naquele local. Nem mesmo contra Vatul ele havia se sentido tão ansioso quanto agora. É verdade, ele não se importou. Korra segurou o braço de Akashi, lançou um olhar fulminante para Azami e gritou. Se você quer ser a segunda vadia dele, que seja. Mas ele é só meu, entendeu? Nós nos amamos. Akashi, que estava com vontade de voar para outro lugar, franziu a sobrancelha e olhou para a cabeça de Korra. Mesmo depois de meus atributos de sabedoria terem aumentado, há coisas que eu não consigo entender. Quer dizer, Tenzin estava disposto a me dar suas 2 garotas. E Korra está tratando Azami como se fosse minha segunda escrava. Azami deu um sorriso irônico. Você está com medo de que ele te deixe, não é? Ele não é. Korra disse e se virou para Akashi. Akashi pigarreou e assentiu com a cabeça. Eu jamais te deixaria, Korra. De qualquer forma, vamos nos casar em breve. Verdadeiro. Ele tinha tanto amor por Korra que arruinou seu plano perfeito contra Vatul, só para que o Nalaco não a atingisse uma única vez. E para ser justo, havia algo atraente em sua ingenuidade, em sua visão alegre da vida e tudo mais.
Havia algo que reprimia o mau humor dele quando estava com ela. Houve uma época em que ele estava disposto a dar uma surra em Noatake por chamá-la de ingênua. Certo. Azami aproximou-se de Akashi e tentou tocar seu braço. Korra lançou-lhe um olhar fulminante e puxou Akashi para trás de si. Hoje não. Os olhos de Azami se arregalaram e ela olhou para Akashi. Este apenas deu de ombros. Até logo, disse ela. Após um simples aceno de cabeça, Akashi se viu sendo arrastado por Korra e jogado dentro de sua casa. Fique aqui. Eu cuido dos trâmites subsequentes e conversaremos, disse ela. Certo. Akashi assentiu, olhando ao redor do quarto de Korra, sentado em sua cama. Ao sair, Akashi, para se distrair, começou a captar as tênues ondas sonoras no ar. Suas orelhas se aguçaram, captando algo interessante. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 113. Akashi estava deitado na cama de Korra, ouvindo a frota da tribo da Água do Norte conversando. Obviamente, eles estavam furiosos. E como não podiam descontar sua raiva no Avatar, pensaram na pessoa que lhes causará ferimentos graves. Eles comentaram como era uma pena que Akashi escapasse ileso, tornando-se uma lenda e tudo mais. E elas seriam motivo de chacota quando voltassem ao Polo Norte, sendo humilhadas e xingadas de todos os nomes possíveis, aquelas que não conseguiram lidar com um único homem. E enquanto discutiam como esconder sua vergonha mentindo, já era tarde demais. Eles precisavam, no mínimo, derrotar Akashi e matá-lo. Mesmo com a raiva fervilhando em suas ondas sonoras, eles tinham inteligência suficiente para entender que isso não aconteceria sem consequências. E sua última batalha contra Akashi foi prova suficiente disso. Mas eles mencionaram que tinham uma vantagem que Akashi não tinha: o elemento surpresa. Se armassem uma armadilha para ele no meio do mar, poderiam virar o navio sobre ele e matá-lo. E na água, nenhum dobrador era mais forte que um dobrador de água. Principalmente considerando que esta noite, e pelas próximas 2 noites, seria lua cheia. E a maior vantagem que eles tinham naquele ponto do planeta era a noite contínua, o que lhes permitia ser mais poderosos do que antes. Vai funcionar. Eu investiguei o Cruzeiro dos Ricos. Ele veio com o Avatar a bordo. Eles não vão voltar a subir nas costas do bisão voador, disso eu tenho certeza. Akashi assentiu com a cabeça à distância, concordando com o plano deles, pois o considerava sólido e lógico. Era preciso reconhecer o mérito dos inimigos quando eles o mereciam. Mas e o Avatar? Ela mesma se meteu nessa situação quando namorou aquele canalha. Mesmo depois dele ter matado o tio dela, ela continua com ele. Mas isso poderia mergulhar o mundo no caos. Os tempos estão tranquilos agora. Ela renascerá ou sobreviverá, já que também é uma dobradora de água. Não estou falando disso. E se ela quiser se vingar de nós? Tis, boa observação. Vamos tentar matá-la rapidamente também. Ela não se atreverá a usar o estado Avatar por medo de matar o espírito do Avatar. Então, um bom golpe finalizador seria tudo o que precisaríamos. Akashi parou de concordar com eles, e seus olhos adquiriram um olhar assassino. Ameaçar matar uma família inteira, a única pessoa que chorava enquanto pensava que ele estava morrendo. A pessoa que mais esteve ao seu lado, até mais do que o chefe. Muito bem. Akashi fechou os olhos e disse, seu merda. A onda sonora se propagou pelo Polo Sul, ecoando atrás dos soldados em uma reunião secreta. Como você me chamou? Eu não disse nada. Foi você? Não, foi você. Os soldados pareceram confusos por um instante, antes de continuarem a reunião. Eu estava falando de você, seu merda. Sua mãe é uma puta que deixou a gente entrar a todos. Akashi disse num tom que imitava alguém tentando disfarçar a voz usando sua voz engraçada. Nem preciso dizer que os resultados ficaram mais bonitos. Um soldado pulou em cima do outro. Alguém xingou outro. Alguém tentou impedi-los e foi atingido no meio do caminho, antes de se enfurecer. Como seus valores morais estavam baixos, e eles já estavam irritados e frustrados, não pensaram direito. Uma grande briga começou assim, de repente. E nessa briga dobra e armas começaram a ser usadas. Derrotando um soldado dobrador de água, mais 7.000 experiências compartilhadas por meio do trabalho em equipe. É mais bônus. A contagem da experiência total? Mais 600.000 de experiência no total. E eles brigavam entre si. Daquela distância, até mesmo alguém com audição normal conseguia ouvir gritos e berros. Como era de se esperar, o número de feridos no lado da tribo da Água do Norte aumentou, assim como o número de mortos. Além disso, eram soldados que serviam juntos, treinavam e comiam juntos, e tinham laços entre si. Se alguém tivesse perdido um camarada ou amigo, buscaria vingança. Não esperava ganhar experiência fazendo-os lutar entre si. Quer dizer, minha dobra de ondas foi usada como arma agora mesmo. Mas nossa, ser mesquinho o suficiente para brigar só porque acha que seu camarada te insultou. Akashi balançou a cabeça em desaprovação, sem se importar com o código de guerreiros deles ou qualquer coisa do tipo. Eu resolvo isso com você depois, murmurou Akashi para si mesmo, sentindo seu humor arruinado. Quem diria que algo poderia estragar seu humor depois de ver sua namorada brigando com outra por sua causa e você ainda dizer que ela não passa de sua vadia? E eu aqui, prestes a me masturbar só de pensar em um grupo de 4. Akashi estava deitado na cama. 15 minutos depois, a porta foi aberta. Ele já tinha adivinhado quem era, e esperava que Korra estivesse ali para discutir com ele ou algo do tipo. Mas ao virar a cabeça, ele ficou bastante chocado. Ela estava semi-nu, com roupas diferentes.
Sapatos de salto alto, uma saia curta que realçava suas pernas longas e torneadas, um sutiã em volta dos seios fartos, deixando à mostra seu abdômen definido, cintura fina e quadris largos. Com os cabelos soltos, o que lhe conferia charme. Você passou batom? Perguntou Akashi, esperando que ela mencionasse Azami na conversa. Esquece. Passamos por muitas crises ultimamente e não tivemos tempo de qualidade juntos, respondeu ela, fechando a porta atrás de si e trancando-a. Ela aproximou-se dele lentamente, segurando seus pulsos e subindo em cima dele devagar. Corra, e se alguém entrasse e nos visse, disse Akashi. As casas no Polo Sul eram bem pequenas, e ela estava com a família. Você acha que a gente se reproduz atrás das colinas nevadas? Ela respondeu, com um sorriso malicioso. Vamos fazer um bebê hoje. Certo, faz sentido. Este mundo tem uma moral diferente. Sem mencionar que não é uma república. Akashi ponderou por um momento. Korra se inclinou para lhe dar um beijo, e ele retribuiu o beijo. Hoje, Korra tomou a iniciativa, algo novo. Ela o beijou com tanta paixão no pescoço, em cada parte do corpo, enquanto despia e de quebra, lhe fazia uma massagem manual. Geralmente era ele quem fazia o trabalho. E depois de tudo isso, ela fez algo que nunca tinha feito antes. Colocou na boca, já que costumava reclamar que era muito grande. E antes que percebesse, ela o estava montando com tanta intensidade. E durante 15 minutos, ela conseguiu absorver tudo, antes de ejacular ao mesmo tempo. Depois disso, eles se deitaram de costas, Korra ofegante, mas sem suar, graças ao clima frio. Foi intenso, disse ela, satisfeita. Devo admitir, foi incrível. Akashi assentiu, mal suando. Ela virou a cabeça e o encarou, e ele fez o mesmo. Pensei que você fosse ficar bravo comigo, disse ele. Honestamente, não entender algo relacionado a ele o incomodava. Por que eu ficaria brava com você? Disse ela, passando o dedo pelo peito dele. Você é meu, não é? Sou todo seu, respondeu ele. Mas aquela outra vadia, Korra mordeu o lábio inferior. Prometa-me uma coisa. Sim, perguntou Akashi. Não se contenha. Ela o abraçou pela virilha firme. Mesmo assim, sua mão parecia pequena. Faça-a se arrepender de ter desejado você. Mas, você nunca me pediu para fazer isso com o chefe, provocou ele, tentando mudar de assunto. Ela se dava bem com o chefe, e agora se dava bem com Azami. Talvez por ter se dado bem com o primeiro, tenha achado mais fácil com o terceiro. Para falar a verdade, além de ficarem se encarando e trocarem sinais estranhos, nada de muito relevante aconteceu entre Azami e Akashi. Aquela mulher é uma velha besta, esquece ela. Ela é só sua ficante, né? Disse Korra, tentando reafirmar a hierarquia nessa relação. Sim, ela era, respondeu ele. Não se esqueça, eu me recupero mais rápido. Korra se inclinou e o beijou na bochecha. Dar uma surra naquele espírito das trevas me deixou exausta. Como quiser, respondeu Akashi. Mas, no entanto, notei que você tem uma resistência monstruosa. Como você se recupera tão rápido? É quase desumano, perguntou Korra. Akashi apenas deu de ombros. Ela não fazia ideia do que a esperava. Ela deveria esperar até que ele gastasse esses pontos de atributo. Aquele dia foi bem aproveitado e tudo pareceu correr bem. Korra acaba de ser retirada de sua residência particular para impedir a luta entre os membros da tribo do norte. Ninguém sabia por que eles começaram a brigar, mas era preciso pará-los. E assim, eles foram mandados embora. Akashi, por outro lado, decidiu gastar seus pontos antes de confrontá-los. Eles não escapariam impunes depois de planejarem prejudicar a família dele, disso eu tenho certeza. E assim, ele abriu o sistema. Nome, Akashi. Nível, 79. Classe, Dominador de Ar. Pontos de habilidade, 30. Pontos de atributos, 60. Árvores de habilidades. Dominação do ar, nível 25. Dobra de ondas, nível 21. Artes marciais, nível 6. Habilidades. Voando, 9 de 10. Resistência a veneno, nível 4. Direção, nível 5. Atributos. Sabedoria, 31. Força, 20. Vitalidade, 30. Agilidade, 20. Resistência, 20. HP, 1500 de 1500. Chi, 500 de 500. Resistência, 1000 de 1000. Vantagens. Benefícios da sabedoria. Mente meditativa. Aprenda mais com menos. Pontos de experiência aumentam em 30%. É mente sólida. Uma mente não afetada por corrupção, fadiga ou ilusão. A verdadeira percepção. Leia tudo. Veja a verdade além da ilusão, do disfarce, do engano e muito mais. Benefícios de vitalidade. Sangue espesso. Os efeitos de sangramento duram menos tempo e causam menos dano. Regeneração menor. Pode se regenerar de qualquer dano menor não letal. E coragem de ferro. Resistência natural a venenos e efeitos de controle. Vantagens de agilidade. A movimento borrado. Velocidade bônus. O corpo se move tão rápido que deixa rastros de imagem. Vantagens de resistência. Recuperação rápida. A resistência regenera visivelmente mais rápido durante o combate. Vantagem de força. Físico de ferro. Ossos fortes o suficiente para não serem quebrados por um martelo de ferro. E sua pele é resistente? Capítulo 114. Akashi ponderou por um tempo sobre o que deveria começar a aprimorar. Ele havia conquistado muito arriscando a própria vida e não iria se privar do poder que isso lhe proporcionaria. Mas como você sabe, ele tinha muitos pontos e não estava com pressa. Precisava apenas usar o suficiente para se livrar dos conspiradores nas sombras. E com isso nem sequer considerou a Rainha da Terra, já que ela tinha problemas mais complexos para resolver do que Akashi.
Contudo, ao pensar nela, Akashi sentiu-se realizada por ter conseguido virar seus antigos aliados contra ela. Bem, ela havia conquistado isso por mérito próprio. Afinal, fora Mon quem lhe pedirá colaboração. Que cara legal. Será que ele está bem? Pensou Akashi, encarando a tela que só ele podia ver. Certo, vamos optar por uma construção mais equilibrada. Cada atributo até agora provou ser útil. Vou guardar alguns pontos para usar mais tarde, caso ache que possam ser úteis. Assim, a primeira coisa que Akashi fez foi equilibrar todos os seus atributos. Sua força, resistência e agilidade aumentaram para 30. Isso significava que ele gastou 30 pontos e ficou com 30. Sabedoria, 31 força, 30 vitalidade, 30 agilidade, 30 vigor, 30. E com isso, ele ganhou mais 6 vantagens. Vantagens de agilidade mais 2. Equilíbrio perfeito. Mesmo em superfícies irregulares e em posições de voo incômodas, você mantém o equilíbrio perfeito? Reflexos de deslizamento temporal. Alta velocidade de reflexo que dá a impressão de que o tempo quase parou. Chega de tonturas no mar ou vômitos. Akashi assentiu com a cabeça. Ótimo negócio. Vantagens de vigor mais 2. É maratonista. Consegue manter o melhor desempenho por muito mais tempo. O motor incansável. O corpo gera energia indefinidamente. O esgotamento torna-se quase impossível. Pobre Korra. Ela tem que aguentar, pensou Akashi. Ou melhor, pobre de mim. Talvez eu acabe me masturbando muito. Vantagens de força mais 2. Agarrar brutalmente. Capaz de subjugar até mesmo monstros grandes em combate corpo a corpo. Divisor de montanhas. Um único golpe pode rachar pedra, estilhaçar metal ou abrir crateras no chão. Ok, isso é incrível. Akashi refletiu ao perceber como seu corpo começava a mudar, seus músculos ficando mais firmes, ligeiramente maiores e mais fortes, sem nenhum sinal de gordura. Era como fazer mais 2 sessões de ganho de massa e definição muscular sem perder nenhum músculo. E não é que as vantagens fossem as únicas recompensas por aumentar seus atributos. Por exemplo, ao aumentar sua resistência, não apenas ela aumentou, mas também sua velocidade de recuperação. Em termos de agilidade, isso aumentou seus reflexos, velocidade e velocidade de ataque. Quanto à força, bem, é para força e satisfação pessoal. Mais provavelmente ele seria capaz de voar a velocidades maiores e socar na velocidade do som ou mais, sem se preocupar em perder o braço. Ele também pode ser capaz de absorver ataques sem se importar com nada, apenas com seu físico. E mesmo depois de tudo isso, ele ainda tinha 30 pontos para usar. 30 dividido por 5 é 6. Devo simplesmente adicionar 6 pontos em tudo e pronto? Não sei, acho que não gosto de builds balanceadas. Mas embora uma build desbalanceada tenha uma vantagem, uma build balanceada não tem fraquezas. Akashi suspirou. Ele marcou 5 pontos em cada estatística, mas ele não ganhou nenhuma nova vantagem. Ainda assim, os efeitos potencializados pareceram valer a pena. Além disso, ele sentia que o efeito das estatísticas era quase exponencial. Não linear, mas um pouco acima disso. Quanto mais alto ele chegasse, mais ele ganharia. Nome, Akashi. Nível, 79. Classe, Dominador de Ar. Pontos de habilidade, 30. Pontos de atributos, 6. Atributos. Sabedoria, 35 força, 35 vitalidade, 35 agilidade, 35 vigor, 35. HP, 1800 de 1800. Chi, 900 de 900. Resistência, 1800 de 1800. Pobres Lin e Korra, Akashi balançou a cabeça. Elas terão que lidar comigo. Talvez com Azami também. Akashi começou a simpatizar com seus aliados antes de seus inimigos. Sabendo que Korra levaria um tempo para acalmar a briga entre os soldados do norte, Akashi decidiu ir embora. Ele não estava cansado depois da luta com o Nalaco, considerando que todos os seus atributos haviam sido restaurados graças à subida de nível. Vestiu seu casaco e saiu da casa de Korra. Por sorte, os pais dela não estavam lá, então ele não se viu em uma situação constrangedora. E assim, ele se juntou à tribo do sul. Eles o trataram bem, como um herói local. Ao encontrar seu futuro sogro, os dois tiveram uma boa conversa. Ele até agradeceu a Akashi por ter ficado ao lado de sua filha até o fim. Aparentemente Korra havia lhe contado que ele arriscou a vida para salvá-la enquanto lutava contra o Avatar das Trevas. Akashi apenas riu com Tom Hack, que então o ensinou a fazer um colar. Quanto ao significado do colar, é a maneira deles de pedir uma mulher em casamento. Após terminar a lição, Akashi se viu conversando com seus mentores e o irmão caçula deles. Por mentores, ele se referia aos filhos de Tenzin. Então você teve uma experiência e tanto, disse Tenzin. Aquele Unalako, nunca confiei nele desde o início. Os métodos dele para lidar com espíritos eram muito suspeitos. Embora Tenzin tivesse um bom argumento, um argumento correto, ele foi motivado por preconceito. E que pista você usou para chegar a essa conclusão? Perguntou Akashi, arqueando uma sobrancelha. Vamos lá. Tenzin revirou os olhos. Ele usou métodos desconhecidos que os dominadores de ar não conhecem, nem meu pai nem o avatar anterior. É óbvio que foi ele quem corrompeu os espíritos, por isso conseguiu desfazer o efeito. Akashi bateu palmas para ele. Você é realmente brilhante. Nunca esperei isso de você. Tenzin corou e sorriu, aceitando o elogio. Ha. Eu sei. Serei um sogro incrível no futuro, disse ele. Claro. Akashi suspirou, juntando as mãos. Por mais que normalmente se irritasse com as palavras de Tenzin, havia pessoas que esperavam por sua fúria.
Aliás, se quiser, você pode conhecer minha mãe mais tarde, disse Tenzin. Para quê? Perguntou Akashi, estendendo as mãos. Vamos lá, ela está animada para ver meus alunos, respondeu ele. Ela disse isso mesmo? Akashi franziu as sobrancelhas. Mas não consigo dizer se ela parecia feliz ou nervosa, ponderou Tenzin. Ela pode estar pensando que Aang atraiu em algum lugar, e ela gostaria de ver alguma semelhança. Deixa pra lá, minhas origens são de dobradores de terra e não dobradores. Akashi suspirou e disse, claro, não me importo de bater um papo. E assim que ele se levantou para ir embora, uma figura alta caminhou ao seu lado. Olá, disse Azami. Olá, respondeu ele. Então, ela examinou o rosto dele. Você não brigou com a Korra por minha causa, não é? Não se preocupe, Akashi agradeceu a boa intenção dela, nós fizemos amor, fortalecemos nosso vínculo. Então, eu é que devo te agradecer. Azami suspirou. Aposto que você ouviu algumas coisas embaraçosas, como eu e ela brigando por causa de garotos. Não se preocupe com isso, é algo natural, disse ele. Eles caminharam juntos por algum tempo. Azami quebrou o silêncio e disse, então, você está me rejeitando? Quem disse isso? Perguntou Akashi. Você disse que eu fortaleci o seu vínculo. Isso significa que eu não tenho um lugar aqui, não é? Disse Azami. Akashi fez uma pausa por um segundo. Ele refletiu sobre isso. Na vida existem oportunidades que só acontecem uma vez. E ele já havia considerado namorá-la uma vez. Bem, ela era uma beleza rara na Cidade República. Embora não fosse sarada, tinha um corpo em forma e curvas nos lugares certos. Ele correria o risco de levar um tapa na cara por causa disso. Eu disse que ficaria com ela. Akashi parou de andar e se virou para Azami. Como ela já havia lhe dado sinais antes, ele colocou a mão no rosto dela. Mas eu não disse que sou estúpido, respondeu ele. Cuidado, posso te roubar, respondeu ela, inclinando-se para lhe dar um beijo. Akashi a beijou. Ninguém pareceu se importar, então vamos deixar todo mundo feliz. Azami recuou, jogando o cabelo para trás da orelha. Eu estava pensando que depois de retornarmos à Cidade República, deveríamos conferir a nova tendência do cinema, disse ela. Então, um encontro, disse Akashi. Que horas? Qualquer dia que sua agenda permitir, respondeu ela, corando levemente e lançando olhares furtivos para o corpo dele de vez em quando. Sim, antes ela dava indiretas. Agora os sinais eram fortes o suficiente para serem sentidos através da dobra de ondas. Vamos conversar mais sobre isso na Cidade República, disse Akashi. Por que não no cruzeiro? Perguntou ela. Parece ainda melhor, concordou Akashi com a cabeça. Akashi, disse Korra com a voz embargada enquanto caminhava em sua direção. Você não vai acreditar? Esses caras lutaram quase até a morte. Alguns morreram. Porque não conseguiam descobrir quem havia amaldiçoado suas mães. Gostaria de saber o motivo, perguntou Akashi. Elas precisam ir para casa o mais rápido possível, disse ela, passando por Azami e murmurando, vadia. Em seguida, olhou para Akashi e sorriu radiante. Azami ergueu uma sobrancelha, olhando para Korra com um olhar confuso. Ela a deixava ficar com o namorado, mas a tratava como uma vadia. Azami não conseguia entender Korra. Mas, para ser justa, ela estava bastante feliz. Akashi, por algum motivo, parecia ser um dos poucos homens da sua idade que estava acima do seu nível. Mais rico, mais forte e muito mais inteligente do que ela. Melhor do que algum magrelo idiota esportista que a atacava e a outros porque não conseguia encarar as consequências dos seus erros e culpava os outros. Azami inclinou-se para Korra e sussurrou, a vadia do seu homem. Pelo menos você sabe a quem ele pertence, respondeu Korra, sussurrando. Akashi conseguia ouvir tudo, mas fingia que não. E mesmo assim você não conseguiu fazê-lo sair de perto de Lin, respondeu Korra. Korra fez uma pausa por um segundo. Essa mulher é necessária. Necessário para quê? Para acalmar o monstro. Que monstro? Você vai descobrir. Korra disse. Tarde demais para se arrepender, magricela. Azami olhou para Korra como se ela estivesse louca. Quanto a Akashi, ele compreendeu. Neste mundo, ele era quem mais era chamado de monstro. Korra deixou, segurou o braço de Akashi e o levou embora. Depois disso, Akashi passou mais 2 dias no Polo Sul. Conversou com todos com quem precisava falar, desde Katara, que pareceu aliviada ao vê-lo, afinal, Aang não tinha traído. Até seus sogros. E então, quando as férias terminaram, ele voltou para o cruzeiro. Todos pareciam estar se divertindo, exceto Akashi, que apenas se sentava na beirada, como se estivesse antecipando algo. Depois que Korra o convidou para a cama, ele disse que se juntaria a ela e esperou, observando o mar. No horizonte, na direção para onde o cruzeiro seguia, surgiram vários icebergs. Embora parecessem naturais, era possível perceber que eram menos frios do que os de verdade. Mas provavelmente haviam sido feitos por humanos, chamados dobradores de água. E pela sensação que o ar e o som lhe proporcionavam, Akashi pôde perceber que um enorme grupo de dobradores de água se escondia atrás desses icebergs. Havia alguns motivos pelos quais ele não havia aprimorado suas habilidades. Primeiro, ele queria fazer isso na Ilha do Templo, já que se tornou uma espécie de tradição. E segundo, ele não queria perder a chance de desenvolver algumas técnicas. Sabe, 2 jogadores com o mesmo nível de habilidade podem variar bastante em desempenho em batalha. Certo. Akashi bateu palmas, respirou fundo e assumiu uma postura de agachamento, aproximando as mãos dos pulsos. Capítulo 115. Akashi concentrou uma onda de chi em seu braço, comprimindo-a. Depois de usar com sucesso essa técnica contra o Nalaco, ou Vatul mais provavelmente, ele pensou em dominar algumas variações.
Ele criou uma onda que podia emitir luz azul. Certo. Não tenho energia suficiente para chamar isso de Kamehameha. Então vamos nos contentar com um Hadouken. Akashi murmurou algo antes de estender a mão. Uma onda de chi emitindo luz, viajou a uma velocidade superior à do som, sem encontrar resistência do ar. No segundo seguinte atingiu um dos icebergs. O chi, ao deixar o corpo, podia ser usado para manipular elementos específicos. Quanto à frequência usada por Akashi, era aleatória, e ele não sabia como a matéria reagiria a ela. O iceberg rachou antes de se partir em pedaços que se espalharam por toda parte. Os dobradores de água que estavam escondidos lá dentro ficaram confusos e emergiram do gelo. Os que estavam escondidos atrás também ficaram confusos. Além disso, alguns foram capturados e morreram. Se Akashi tivesse que contar, diria que eram cerca de 50. O que lhe rendeu aproximadamente 500 mil pontos de experiência pura e cerca de 1,5 milhão de pontos de bônus. Mas mesmo assim, ele ainda não subiu de nível. Os requisitos eram altos. Mas ele acreditava que poderia subir de nível se os cumprisse e atacasse o próximo iceberg, que escondia ainda mais coisas em seu interior. Mesmo depois de brigarem entre si, eles ainda seguiram com o plano, pensou Akashi, virando a cabeça. As pessoas no cruzeiro ainda estavam em seus quartos, no cassino ou nos restaurantes, se divertindo. Elas não tinham ouvido a explosão que acabará de ocorrer devido à sua técnica. E isso graças a Akashi, que desviou as ondas sonoras, garantindo que não chamasse a atenção de ninguém. Akashi começou a se alongar. Ele precisava de um exercício de verdade e testar seus novos atributos. Comparado ao homem que era antes, ele era um sobre-humano. Certo, ondas de chi são ataques fortes contra defesas fortes, mas não são boas para ataques em área em massa. Além disso, eu estava ansioso para testar essa técnica. Akashi flutuou no ar e voou para frente. Os soldados, ajeitando-se na escuridão do mar, não perceberam a figura que voava em sua direção. Quanto a Akashi, ele não precisava de luz para enxergar. Havia ar e ondas que lhe permitiam ver. Ele era como um radar móvel, auxiliado por inteligência artificial, que lhe mostrava coisas que os humanos normais não conseguiam ver. Parando em frente ao iceberg rachado, Akashi respirou fundo e, em seguida, gritou com toda a força de seus pulmões. Uaaah! Após a batalha com Vatul, ele ganhou 6 níveis adicionais em sua dobra de ondas. A amplificação e manipulação que ele podia fazer com as ondas eram muito mais avançadas do que antes. O resultado? Uma onda sonora mortal que carregava consigo um vento colossal, surgindo em frente ao iceberg. Mas o que havia de especial naquela onda, apesar de ser amplificada e grande o suficiente para ensurdecer alguém, era que ela mal era ouvida. Isso se deve à frequência, que tinha como objetivo danificar os órgãos internos. Os soldados, um após o outro, caíram mortos. Seus olhos saltaram das órbitas e seus órgãos internos escaparam pelos buracos. Caíram mortos como corpos vazios. Você subiu de nível. É mais 2 de pontos de atributos. Mais 1 de pontos de habilidade? Akashi assentiu para si mesmo. O ataque mortal que acabará de usar consumira cerca de 1/3 de sua energia. Era mais eficaz do que a onda de chi que disparara antes. Quanto aos soldados que caíram mortos, aos seus olhos, não eram soldados morrendo em serviço. Eram apenas um bando de assassinos tentando matar sua mulher. E o fato de serem numerosos não mudava isso. Há outro iceberg. Akashi esticou os braços. Como já havia ferido todos os soldados não dobradores antes, sabia que ainda só lhe restavam os dobradores de água para enfrentar. Embora soubesse que não subiria de nível, era uma boa maneira de testar seus novos atributos. E ele faria isso. Qual a vantagem de ter reflexos capazes de parar o tempo se você não os usa? E embora as pessoas no cruzeiro não tenham ouvido nada, as que estavam no iceberg ao lado ouviram tudo. Eles saíram de seus esconderijos, lançando olhares fulminantes para Akashi. Agora que estavam focados nele, conseguiam ver sua silhueta. Akashi continuou voando em direção ao iceberg. Você sabia que o papai estava voltando para casa, então saiu do seu esconderijo para recebê-lo, disse Akashi em um tom ligeiramente provocativo. Sem se importar que estivesse em cima do gelo no meio do oceano, o ambiente onde os dobradores de água tinham vantagem. Os dobradores de água pareciam estar cientes disso e não perderam um segundo pensando. Atacaram Akashi diretamente. Inúmeros jatos de água e espinhos de gelo voaram em sua direção. Akashi correu em direção a eles. Para ele, no instante em que pensou em reagir, tudo pareceu parar, como se o tempo tivesse cessado, e ele se moveu com grande agilidade entre os ataques. Sua velocidade era tão alta que os dobradores de água mal viam se mover, e quando os ataques deles terminaram, Akashi alcançou um grupo deles e os socou. Eles voaram para todos os lados com buracos em suas armaduras e sangue jorrando de suas bocas. Para referência, Akashi não amplificou a onda de choque nem usou dobra de ar para se impulsionar. Foi simplesmente força física pura, e pareceu fazer maravilhas neste caso. Impossível, disse outro soldado. Mas a silhueta que deixava rastros atrás dele já estava à sua frente, e com um único soco, aquele soldado estava morto, literalmente. O punho de Akashi arrancou-lhe a cabeça. Eu adoro as vantagens, disse Akashi para si mesmo, olhando para o próprio punho. Nem mesmo um dobrador de terra nato que tivesse levantado peso a vida inteira chegaria perto da força de Akashi. E não vamos esquecer que a velocidade desempenha um papel ainda maior na potência dos socos. Akashi possuía tanto força quanto velocidade. É por isso que ele se tornou uma anomalia neste mundo. E assim, de repente, o tempo pareceu parar.
Akashi percebeu que o gelo sob seus pés mudou de forma e estava prestes a engoli-lo. Ele levantou as pernas, deitou-se de costas e se impulsionou para o ar. Seu corpo cambaleou. Mas por mais estranho que pareça, estava completamente equilibrado. Mesmo nesse estado, Akashi podia voar suavemente em qualquer direção que desejasse, e assim o fez, chutando qualquer um que estivesse em seu caminho. Os dobradores de água que o atacavam pararam. Que diabos está acontecendo? É um homem só. Ele nem está se curvando. Ele está simplesmente nos dando uma surra. Que se dane, quem sugeriu esse plano? Akashi parou e ficou no meio do iceberg, uma nova ideia surgindo em sua mente. Isso teria me ferrado no passado, mas acho que vale a pena tentar. Akashi cerrou o punho e olhou para ele. Estou mais forte do que quando enfrentei Vatul. Então vamos ver. Akashi saltou. Em poucos segundos estava a alguns milhares de metros de altura. E então voou para baixo, aumentando sua velocidade, eliminando a resistência e criando uma esfera de ar ao redor de seu punho, apontada para baixo. Sua aceleração ilimitada e sem qualquer resistência permitiu que ele ultrapassasse a velocidade do som sem produzir qualquer estrondo sônico. Seu punho atingiu o iceberg, e uma força imensa se propagou na forma de uma onda de choque. Akashi controlou essa onda e a força resultante, direcionando-a para baixo. Ele a amplificou ao máximo que pôde. O resultado foi um soco de altíssima energia e força. A energia foi mais do que suficiente para romper o gelo, e o golpe se espalhou. O gelo simplesmente vaporizou, criando uma explosão branca. Os homens que estavam escondidos em pé sobre a parede foram afetados. Seus corpos se despedaçaram e voaram para todos os lados. Enquanto a névoa branca que se espalhou após a explosão cobria o oceano, Akashi era a única figura ilesa voando acima dela. Ele sacudiu a mão ao sentir uma dor no ombro, mas tratou como se não fosse nada, já que não lhe custou mais de 30 pontos de vida. Seus atributos permitiam que ele lidasse melhor com a situação. Eu poderia ter atingido Mach 10. No entanto, preciso aprender a socar mais rápido para não ser arremessado para longe. Talvez intensificar meu treinamento em artes marciais me ajude nisso. Quanto à recompensa, foi mais um nível a subir. Lembre-se, no passado ele derrotou a maioria dos não-dobradores. Desta vez, ele derrotou dobradores e, portanto, a experiência que ganhou aumentou. E ele obteve cerca de 35 milhões de pontos de experiência só com aquele soco, a maior parte deles devido ao bônus de experiência. O sistema era mais recompensador para o... Você subiu de nível? Akashi bateu palmas e virou a cabeça, procurando os navios de onde vieram os do norte. Mas eles não estavam em lugar nenhum por perto. Que se danem os gêmeos. Eles os deixaram aqui sozinhos. Akashi gemeu de dor. Os primos de Korra pareciam saber que havia algum plano traiçoeiro tramado pelos soldados e levaram consigo aqueles que permaneceram nos navios. Foi uma decisão sábia. Fora isso, Akashi teria cuidado de todos. Mas então, ele se lembrou. Os gêmeos o viram lidando com o Avatar das Trevas. Nem eu ousaria me meter com alguém capaz de matar o Avatar das Trevas, murmurou Akashi, voando de volta para a nave e pousando. Korra aproximou-se dele e perguntou, já terminou de fumar? Sim, respondeu Akashi, acenando com a mão e fazendo o ar dissipar o cheiro. Korra abriu bem os olhos. Que tipo de névoa é essa? Fria como gelo, mas com um toque de vermelho? Ela perguntou, olhando para a névoa que Akashi acabará de criar. Não sei. Akashi resistiu à vontade de coçar o queixo e respondeu. Ele colocou a mão no bolso e coçou outra coisa. Korra sentiu com a cabeça, mesmo assim bonita. O cruzeiro mudou de direção, contornando a névoa. Os passageiros chegaram à borda, observando a estranha névoa vermelho esbranquiçada. E com isso, o cruzeiro levou mais 5 dias, chegando finalmente à Cidade República. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.